Alô, torcida! Chegou a vez do Corinthians por aqui. Marina tá na redação com as novidades do Timão. Boa noite, Má. Você vai falar sobre Matias Rojas, é isso? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, né? Matias Rojas, que chegou aí no meio deste ano com um contrato de 4 anos até meio de 2026, vindo do Racing, uma grande expectativa em cima dele, mas que não está agradando dentro de campo, né? A gente sabe disso, a gente já vem falando sobre isso, mas antes de eu trazer alguns números para vocês debaterem aí, vamos trazer uma fala do Mano Menezes, depois da derrota contra o Red Bull Bragantino no último domingo, exatamente sobre o paraguaio. Eu acho que o momento é inadequado, porque é em cima de uma derrota e vai ficar parecendo que nós estamos transferindo para Matias as responsabilidades todas por nós não termos conseguido vencer. E eu não acho isso justo, né? Já falamos, você precisa entender a característica de cada um. Também você precisa entender a característica do Corinthians, a tradição do Corinthians como jeito, como identidade de time, como característica que o torcedor gosta de ver vestindo a camisa do Corinthians. E eu acho que com calma as coisas vão entrar no lugar. Então, o Mano falando aí sobre o Matias Rojas, isentando sim o jogador de qualquer culpa relacionada à derrota contra o Red Bull Bragantino, tentando tirar esse peso de cima dele, de ser esse camisa 10, por mais que a camisa 10 do Corinthians seja histórica. E aí a gente separou alguns números aqui para vocês falarem se ele está ou não realmente deixando a desejar, principalmente nesse momento tão difícil do Corinthians, que está aí na parte de baixo da tabela, apenas 3 pontinhos da zona do rebaixamento. Então põe na tela aí os números de Matias Rojas. São 18 jogos até agora, 11 deles como titular. Nesse período, então, que ele esteve em campo, foram 6 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento até que satisfatório. No entanto, o Rojas, que vinha fazendo uma boa temporada ali pelo Racing, não tem nenhum gol marcado, deu 2 assistências, soma também um cartão amarelo no período, deu 23 chutes, sendo 8 deles no gol. Pouco, né, gente, para a posição dele ali, né? 26 passes decisivos com 75% de precisão nesse passe. 33% apenas dos duelos ganhos, 26% dos dribles certos e 182 perdas de bola. Lembrando que ele desfalcou o time em 9 jogos aí por conta de problemas físicos e tudo mais. Quero saber de vocês, Mi e nossos queridos da bancada. Matias Rojas, está deixando a desejar? Está preocupando? Foi um investimento que foi muita grana para pouco retorno, pelo menos neste pequeno período? Lembrando, né? Ele chegou com o Vanderlei Luxemburgo, era um outro estilo de jogo. Agora o Mano está tentando acertar a casinha. É difícil mesmo, mas quero saber a opinião de vocês. Pois é. E aí eu toco a bola para os especialistas. O que vocês acham? Eu acho que está deixando a desejar. Eu também. Para mim, ele fez uma estreia espetacular, e parou por chutando ali. de fora da área, carrapeta, jogou muito. E gastou tudo nesse jogo. E, pluf, aí machucou, né? E começou, quando voltou, a jogar na pontinha do pé. Jogar na pontinha do pé no Corinthians não serve. O cara tem que, como diria o Tite, ralar a bunda no chão. É isso que o torcedor do Corinthians gosta, em suma, resumindo, né? Jogador raçudo, ele pode até jogar mal, não ter técnica, mas apresentar vontade, comer a grama. O que acontece, Miller? Que ele estreou arrebentando e depois parece que desapareceu. Na verdade, ele enganou todos nós, né? Até porque na primeira partida que ele estreou bem, todo mundo criou uma expectativa assim muito grande, né? Em relação à sua prática na estreia. Mas depois, sem dúvida nenhuma, ele não jogou com o Luxemburgo. Com o Mano, diferente, o Mano tem colocado ele nos jogos, né? Então ele não pode reclamar que não teve chances, oportunidades, né? Eu acho que, Michele, eu sempre digo que a cabeça joga tanto quanto os pés. O jogador, como disse o Silver, no Corinthians é totalmente diferente a atmosfera, a torcida, na neoquímica. E o Rojas até agora, para mim, ele nos enganou. Tem um talento, mas ele não consegue aflorar o talento dele no campo. E como é que faz para aflorar esse talento? Ou seja, né, ele tem as ferramentas. Ele tem o não talento. É que ele é uma farsa. Ele, é o principal. Ele tem o fundamento, né? Ele sabe jogar futebol. Sabe. Então, eu acho mais fácil você transformar um jogador que tem a técnica e a habilidade
em algo mais competitivo, digamos assim, do que o oposto. Então é uma questão de trabalhar o mental desse cara. No jogo contra o Bragantino, no jogo passado contra o Bragantino, eu estava assistindo em casa, eu pensei assim, eu quero ver agora como é que ele vai se comportar, como é que ele vai jogar o Rojas. Até porque tinha o time bom do Corinthians ali, tá? Aquela coisa toda. Então ele entrou na posição que ele quer jogar, fora, na beirada do campo, não pegou na bola. Quer dizer, um jogador que joga num time grande, num jogo bom de se jogar e não pega na bola... Você contaria com ele pro ano que vem? Eu não, diferente do Mano, né? O Mano fala essas coisas, ele tá certo, até porque tem contrato longo, o Rojas. Tem um contrato longo. Eu liberaria o Rojas e ficaria com o Renato Augusto. E você, Silvestre? Eu tentaria ficar com os dois, colocaria na cabeça do menino aí, do Rojas, cara, Juízo. Você tem que se apresentar mais pro jogo e jogar com a faca no dente. E o Renato Augusto eu faria uma espécie de contrato de produtividade ou um contrato por 1 ano. Corinthians! Tá contigo, Marina. Mais Corinthians no Gazeta Esportiva. É isso, Mi. Vocês estão falando da parte de cima da tabela, discutindo aí, tentando chegar a um consenso quem deve ser o campeão brasileiro. E agora a gente vai falar da parte de baixo, porque sim, a rodada, 32 não foi boa para o Corinthians de fato. Poderia ter sido pior caso o Santos tivesse vencido ontem, que daí o Peixe ia ultrapassar o Corinthians na tabela, né? Mas nesse momento o Corinthians caiu uma posição, a gente tem uma tabelinha para mostrar essa parte de baixo aí, né? O Corinthians caiu uma posição, está na 13ª colocação com 40 pontos, atrás do Cuiabá, que somou 1 ponto ontem, está com 41, portanto. E depois do Corinthians, então, vem o Santos com 38, Bahia, Vasco e Cruzeiro nesta sequência com 37, lembrando que a Raposa tem um jogo a menos ainda para disputar. E aí, também na zona do rebaixamento, o Goiás com 35 e aí os matematicamente já rebaixados, né? O Coritiba com 23 pontos e o América Mineiro com 21. E aí, Mi, olha só que curioso, né? Curiosa essa próxima rodada do Brasileirão. Olha só os jogos que vão acontecer. O Corinthians vai enfrentar o Galo em casa, o Atlético Mineiro às 7 da noite, na próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. Mas outros 2 jogos da rodada também são importantíssimos para o Corinthians, por serem duelos considerados até que diretos aí por essa parte de baixo. Olha só. Goiás e Santos vai acontecer também às 7 da noite, então no mesmo horário, lá na Serrinha, na quinta-feira. E um pouco mais tarde, Bahia e Cuiabá, às 8 horas, lá na Arena Fonte Nova. Então, assim, são jogos importantíssimos para o Corinthians prestar atenção, fazer a sua lição de casa, é claro, contra o Atlético Mineiro, mas também pensando nesses duelos que vão acontecer. E o Corinthians, caso haja aí uma combinação de resultados, pode entrar na zona de rebaixamento, caso perca do Galo. E só para não esquecer, e também para não esquecer, o duelo entre Cruzeiro e Vasco, que iria acontecer amanhã. Então, Cruzeiro e Vasco também outro duelo super importante desta rodada. Foi mudado lá para o dia 22/11, por conta da Sul-Americana, do Fortaleza e tudo mais. Também é um duelo muito importante para o Corinthians, tá? Ninguém está matematicamente rebaixado, mas ali o Coritiba e o América Mineiro teriam que suar muito e torcer muito contra os outros times também para conseguirem sair dessa situação aí do Z4. Me quero saber de vocês, Corinthians vai se safar dessa? Vai conseguir vencer o Galo e os outros compromissos aí pela frente? E aí? Eu acho que vai se salvar, mas o Corinthians, talvez desses aí ameaçados, porque ainda está ameaçado, é o que vem jogando pior, Miller, para mim, cara. E tem 40 pontos, né, Michel? Piores, do 40 pontos para baixo, tá todo mundo ameaçado. Então acho que o Corinthians vai sofrer até o final, mas que aos 45 do segundo tempo o Corinthians se salva. Dos últimos anos, esse campeonato está sendo mais empolgante, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Parecia que teríamos um final totalmente sem graça em relação Com a título, né? Quem diria, mas Michele, repente... há 2 meses atrás, quem dizia que o Botafogo não seria campeão? Eu sempre falei que eu acreditava no Palmeiras. Mas com 14 pontos na frente, 14 pontos, e jogando o que estava jogando, sim. Quer dizer, então todo mundo dizia assim, olha, já é campeão. Eu falava não, ó. Assim como o Abel falou. Mas assim como o Abel declarou. Então, o Abel falou que era muito... Agora, por que o campeonato ficou legal?